Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Já alguma vez, ao abrires o Evangelho, ficaste chocado com o comportamento de Jesus? Eu sim. E que fazes nesses casos? Eu sinto o instinto de ignorar, de centrar a minha atenção em alguma outra coisa ou simplesmente passar à frente. Mas, Jesus, é isso que queres que eu faça? O Papa, na sua carta aos jovens, diz-nos que nessas ocasiões semelhantes, o que Jesus quer é que lhe demos espaço. Não se aborrece, diz, se o questionas. O que o preocupa é que tu não lhe fales, que não te abras sinceramente ao diálogo com ele. Vejamos, pois, um exemplo de uma dessas passagens que, a meu ver, neste início de Quaresma, nos pode ajudar. Trata-se do Evangelho da Cananeia, muitas vezes chamámo-lo assim. Jesus, conta-nos São Mateus, no seu capítulo 15, retirou-se para a região de Tiro e de Sidónia, a norte, no estrangeiro, e eis que uma mulher cananeia daquela região pôs-se a gritar: Senhor, filho de David, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada pelo demónio. Surpreendentemente, Jesus não lhe responde palavra. Ela deve ter continuado a gritar uma vez e outra, porque os discípulos se aproximam e pedem-lhe: Despede-a, Senhor, porque vem gritando atrás de nós. E Jesus responde de uma forma chocante: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nisto, a mulher vem e prostra-se diante dele, dizendo: Senhor, valei-me. E Jesus continua nesta atitude que nos perturba. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Ela replicou, porém: Assim é, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus terá olhado para ela. Imagino que se iluminou o olhar. Talvez olhasse também para os discípulos e depois para ela. Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Por que razão, Senhor, te comportaste assim? Que dureza com esta mulher! Onde está o teu coração misericordioso, que se enche de compaixão ao olhar para as pessoas? Que Jesus é este? Um Jesus legalista não foi enviado senão às ovelhas perdidas de Israel. Era isso que estava dito na lei, é verdade. Mas nós esperamos algo diferente do Senhor. Nós conhecemos o Senhor. Durante anos fiquei um pouco bloqueado com esta passagem. Centrava a minha atenção na Cananeia e via que Jesus conhecia a sua fé. Trata assim, porque quer que essa fé venha ao de cimo, que se exteriorize e assim fazer o milagre. Realmente que transformação se dá em Jesus. Aquela fé arranca dele o milagre. Parece que o obriga. Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como queres. Jesus admira-se perante aquela fé. Penso que no nosso dia-a-dia Jesus se comporta connosco algumas vezes pedindo o mesmo. Ele quer ser surpreendido pela nossa fé, pelo nosso amor, pela nossa confiança nele. Por isso talvez peça mais, por isso talvez se comporte de formas
que também nos choquem. Porém, certo dia, ouvindo Dom António Couto a comentar esta passagem, centrei pela primeira vez a atenção no contexto. Jesus está fora de Israel, está no estrangeiro. E quem lhe pede aquele favor é precisamente uma estrangeira, uma cananeia daquela região. Ou seja, e está rodeado dos seus discípulos, que foram formados na lei de Moisés e que Jesus deve formar. Porque Jesus responde daquela forma: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E pior, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. É para os discípulos. Ele precisa de lhes abrir o coração. E é tão difícil. Ao ler esta passagem, e já sabendo que Jesus tinha um trabalho duro, árduo de fazer no coração destes discípulos, precisa de os preparar para a nova lei, abri-los à novidade que ele vai trazer. Recordei um episódio da minha infância. Numa escola secundária, estudei numa escola secundária da periferia de Lisboa e naqueles inícios da escola faltavam professores. Acontecia que muitas vezes tínhamos furos e íamos organizando-nos para isso. Esperávamos pelo segundo toque e ao segundo toque sabíamos, era essa a regra, se não tinha chegado, o professor podíamos ir embora e organizar algum jogo, alguma coisa. Certo dia, tocou o segundo toque, saímos e começámos a organizar as nossas equipas na altura estávamos entusiasmados em jogar beisebol. E eis que vemos ao longe chegar a professora e escondemos-nos. Enfim, ela chegou tarde, não tinha direito. Vinha e via-se afogueada, deveria ter tido algum problema. Pediu desculpa às nossas colegas e elas juntaram-se-lhes e foram para a sala. Depois, essas mesmas colegas vieram-nos chamar para que fôssemos para a sala e nós dividimos-nos um pouco. Enfim, lá fomos, arreganha-dentes, zangados, para a sala. E a professora pediu-nos desculpa. E eu não entendi aquela razão. A professora tentou-nos explicar que era lógico que tivéssemos aula, apesar de ela ter chegado tarde, e alguns de nós não entendemos. Fiquei na minha, diria. Agora, passado tanto tempo, dou-lhe razão e parece-me absolutamente lógico que fôssemos para as aulas. Mas foi preciso tempo, foi preciso amadurecer, foi preciso conhecer tantas coisas para que algo que é tão evidente se possa compreender. Naquela altura, não entendi. Nosso Senhor precisa de tempo para nos explicar coisas e, às vezes, de medidas fortes, de medidas mais fortes. Penso que é o que acontece nesta passagem do Evangelho. Aqui, Jesus obriga os discípulos a olharem para aquela mulher, a olharem para o seu drama, a abrirem-se, a encontrarem-se com ela. Repara como, ao princípio, são os próprios discípulos, porque ele não a atende, os discípulos dirigem-se a Jesus e pedem-lhe que a atenda, mas ao seu jeito, ao jeito judeu, despede-a, manda-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Tem o coração duro. Por isso, quando aquela mulher, cheia de humildade e cheia de fé, diz que também os cachorrinhos comem as migalhas da mesa dos filhos, ela está a abrir o coração daqueles judeus que a queriam despedir. Agora já não podem dizer nada. Ela tem razão. Jesus vem trazer novidades, grandes novidades. É o que ouvimos hoje no Evangelho. Ouvistes dizer o que foi dito aos antigos. Eu, porém, digo-vos. É grande a novidade que o Senhor nos tem para trazer. E essas novidades precisam da nossa conversão. Tal como naquele tempo, Jesus continua a chocar-nos, porque permite que sofra alguém que tanto o amou, porque parece não ouvir as orações de pessoas que têm tanta fé, se calhar pessoas que estão ao nosso lado,
Sim, ao nosso lado há mulheres e homens como a Cananeia, que com a sua fé abrem o nosso coração. Imagino a mãe de Jesus a ouvir este relato. Alguém a contar-lhe e ela a guardar essas palavras no seu coração e talvez a explicar-lhes. Eu também posso contar o que não compreendo a Nossa Senhora, à minha mãe, e pedir-lhe que me explique. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.